Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, deu essa paradinha estratégica? É muito importante você dar essas paradinhas aí de 5, 10 minutos, por quê? Porque isso ajuda a reduzir, tá? Isso ajuda a reduzir aí a fadiga dos estudos, né? Porque quando o aluno está fadigado, você pode ter certeza absoluta que isso compromete muito a qualidade dos seus estudos. É muito importante você estudar, mas estudar certo, estudar com qualidade, estudar com profundidade, estudar realmente aprendendo e principalmente fixando o conteúdo. Eu sempre digo que o aluno que fixa conteúdo é aquele aluno que vai ficar muito competitivo, né? Professor, vamos lá, vem comigo aqui, tudo bem, vamos lá, capítulo 2, né? Nós estamos estudando aqui o terceiro, que é dos direitos, né? A primeira parte nós estudamos o primeiro direito, que foi o direito à remuneração, que pode ser por vencimento ou subsídios, bacana, e agora a gente vai trabalhar o título 2. O título 2, o capítulo 2, perdão, ele vai trabalhar os restantes dos direitos, né? O restante dos direitos será trabalhado agora nesse título, né? O título 2, né? Vem comigo aqui. Nesse título do capítulo 2, vamos trabalhar 3 tipos de direitos. Primeiro, as indenizações, né? Temos aqui as indenizações. Segundo, direitos especiais. Esses direitos especiais aqui, a gente vai dividir em 2 blocos, né? Direitos especiais aí e incentivos, né? Direitos especiais ele chamou de 13º, chamou de férias, salário família, a gente vai estudar um a um no momento certo, e finalmente direitos da mulher servidora. O que acontece? Qual que é a sistemática de organização? Capítulo 2, olha só, 3 direitos, indenizações especiais e direitos da mulher servidora, né? E aí, cada seção vai trabalhar especificamente um bloco desses de direito, né? É claro que o legislador aqui, ele poderia muito bem trabalhar cada capítulo um direito desse aí em separado, mas ele quis assim organizar e assim nós iremos estudar. Vamos lá, seção 1, das indenizações, né? Antes da gente estudar em si as indenizações, é importante que você entenda a natureza das indenizações. Vamos analisar essa palavra indenização. Professor, quem indeniza, indeniza alguma coisa para alguém. Exatamente, né? Professor, você vai indenizar alguma coisa. Essa alguma coisa que quer? Dinheiro, né? É dinheiro. Para quem que você vai indenizar o dinheiro, algum gasto extra que teve fora da normalidade? Ao servidor. Ou seja, o servidor, ele teve aí um gasto extra aí, teve um gasto extra, né? E o gasto extra, ele vai ser indenizado pela administração pública. Vamos lá. Professor, o estatuto aqui do servidor, nós temos o quê? 2 tipos de indenizações, tem que saber. Então, constitui indenizações ao servidor. Primeiro, diárias e segundo, transporte. Então, dois tipos de indenizações. Isso é questão de prova, você tem que saber. Então, lá na sua prova, no comando da questão, mandou lá diárias. Opa, alto lá. Diária é o quê? É uma indenização. Indenização de transporte, vai ser, claro, transporte vai ser uma outra indenização. Outra palavra importante, ambas as indenizações são pagas exclusivamente aos servidores, diárias e transportes, ok? Vamos lá, artigo 56, ele vai trazer um regramento geral das indenizações, né? Então vem comigo. Os valores das indenizações, olha só, os valores das indenizações, bem como as condições para a sua concessão, serão estabelecidas em regulamento. Olha aí, né? Vamos lá, primeira parte do artigo 57, ele traz um comando importante, ou seja, as regras, né? Que são as condições e os valores a serem pagos efetivamente, serão estabelecidos posteriormente, serão estabelecidos em regulamento. Aí eu pergunto para vocês, né? Qual é esse regulamento, né? Este regulamento vai ser um decreto do prefeito. Vai ser um decreto do prefeito. Então, este regulamento, ou seja, o legislador aqui, a Câmara Municipal, delegou para o prefeito
para a edição de um decreto, isso aqui é um decreto vinculado a esse dispositivo, que vai ditar quais os valores a serem praticados e as condições a serem praticadas pelas diárias e pela indenização de transporte. Bacana? Ponto final. Então esse aqui é o primeiro ponto. Agora, vem o segundo ponto. A segunda parte do artigo 57, a parte final do artigo 57. A parte final do artigo 57 é um outro comando. E é o comando que é mais cobrado em provas de concurso público sobre indenização. Tá? Eu já fui servidor público com muito orgulho, tive aí o prazer e o desprazer ao mesmo tempo, dependendo da situação, de ter recebido aí muitas diárias, né? Já viajei bastante por esse Brasil afora, representando o meu estado, né? E aí, professor, o que é cobrado essa segunda parte? O que ele diz? Diz um conceito muito importante. Gente, indenização. Então, você teve um gasto extraordinário. Este gasto extraordinário, né, que é a diária, por exemplo, né, o caso mais comum aí, em razão do seu serviço, da sua atividade, e a administração pública vai indenizar. Aí eu pergunto, vai entrar dinheiro na sua conta? Sim, vai entrar dinheiro na sua conta. Só que o seguinte, esse dinheiro está entrando na sua conta porque, por força do serviço, saiu dinheiro da sua conta. Então, ele também é apenas equilibrando a situação. Neste sentido, o legislador, a doutrina, as bancas de examinadores têm um seguinte entendimento. Atenção, diária, transporte, indenização não é salário. Não é salário. Não é salário. Então, não é salário. E a parte final do artigo 57, ele vem reafirmar isso e com o texto que vai cair na prova. Mas você já tem a ideia central. Ele vai indenizar porque o dinheiro saiu por motivo do governo, né, por administração pública, e depois ele está devolvendo o dinheiro que teoricamente saiu, né? Não tem natureza salarial. De novo, não tem natureza salarial, nem se incorpora a remuneração do servidor para quaisquer efeitos, né? Pronto, olha só. Então, se não tem natureza salarial, né, essa diária não será incorporada à remuneração do servidor para quaisquer efeitos, né? Quaisquer efeitos aí é para pagamentos, para cálculo de 13º e assim por diante, férias, assim por, né? Não pode. E além disso, vem a parte final, já que não é considerado natureza salarial. Então, se não é natureza salarial, atenção, essas indenizações não é considerado uma remuneração. Também não constitui base de incidência tributária, ou seja, você não paga imposto de renda sobre esse recebimento da diária e nem paga aí contribuição previdenciária. Pronto, fechamos aí o conceito geral dessas indenizações, né? Muito importante, isso pode ser cobrado em prova de concurso, pode ter certeza disso, que isso pode ser cobrado na prova de concurso e é, né? E agora, professor, agora vamos fazer a leitura aí do artigo 57 com bastante profundidade, que agora você tem condições de entender. Quando você entende, você tem condições de quê? De fixar o conteúdo. Então vem comigo. Os valores das indenizações, que são 2 diárias de transporte, bem como as condições para a sua concessão, serão estabelecidas em regulamento e não tem natureza salarial, nem se incorpora a remuneração do servidor para quaisquer efeitos, nem se constitui como base de incidência tributária ou previdenciária. Bacana, né? Então, as regras gerais das indenizações foram já passadas para vocês. E agora? Agora, nós teremos 2 subseções, né? Nós estamos estudando o quê? A seção 1, que é o quê? A seção 1, que é da indenização. Nós temos quantos tipos de indenização? 2. Então, o legislador organizou o texto da seguinte forma: subseção 1, das diárias, subseção 2, da indenização de transporte, né? Artigo 58, vem comigo. O servidor que a serviço, olha aí, a serviço, né? A serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro município do território nacional ou para o exterior, terá o direito a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, né? E aí, professor, alguns pontos importantes. Então, é o seguinte, né? Pagar-se-á diária apenas, né? Apenas. Ó, vamos lá, né? Se ocorreu o quê? O afastamento do servidor da sede. Vamos lá. Conceito geral para todos os estatutos do Brasil.
Então, diária é paga ao servidor, claro, o cara tem que ser servidor, esse servidor pode ser servidor efetivo, pode ser servidor temporário e pode ser também servidor aí comissionado, não tem problema nenhum, né? Ele está se afastando da sede, né? E esse afastamento, claro, é motivo do serviço, o serviço que está mandando o cara aí para o município tal, né? Ok, em caráter eventual ou transitório, né? Está de passagem ali para outro município do território nacional. A partir do momento que o legislador coloca, né, para outro município do território nacional ou para o exterior, significa dizer que não se pagará diárias dentro para a execução de serviço dentro do município de Cuiabá. Então se paga diária, isso pode ser uma pegadinha de concurso apenas para território nacional ou para o exterior, né, outro município do território nacional. Terá direito, né, nesse deslocamento para o seu serviço, você terá direito, né, às passagens, passagens primeiro, né, ó, então para esse deslocamento, as passagens, né, terrestres, aéreas, né, e diárias, que é o objetivo da aula de hoje, desse momento agora, e a indenização das parcelas de despesas extraordinárias como pousada, alimentação e locomoção, né? E nós temos ainda mais um tipo de indenização aí, diárias, olha aí, opa, parou, né? E diárias, né? Só que é o seguinte, professor, essa diária aqui, né? O legislador deixou claro. Então, essas diárias aqui é para o pagamento de quê? Vem comigo aqui, ó. Indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, olha aí, ó. Pousada, hotel, né? 2, ó, alimentação do cara, né? E finalmente a locomoção urbana, o famoso Uber, né? Locomoção urbana. Então, a diária, ele é indenizada por isso, né? Então, aí, pousada, hotel, alimentação. Professor, o cara recebeu a diária, né? O cara dormiu no carro, o cara não comeu nada, o cara só usou a viatura do Estado, e aí, da administração pública. Ele economizou, pronto, pagou, não tem problema nenhum, né? Isso aí depende do regime de prestação de contas do poder público, né? Então tá aí para vocês as diárias, né? Então você tem que saber que as diárias serão pagas para pousada, alimentação e locomoção urbana, tá? Isso eu digo para vocês que é assim que será cobrado na sua prova, com esse texto aí, bacana? Vamos lá, então o parágrafo, artigo 58, ele diz aí o conceito e aplicação geral da diária. Vem comigo, o servidor que a serviço, sempre a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro município do território nacional ou para o exterior, terá direito a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de despesas extraordinárias com pousada, alimentação e locomoção urbana, né? Vem comigo, parágrafo 1º. A diária será concedida por dia de afastamento, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede, né? Então vamos lá, aqui ele diz aqui o parâmetro para o pagamento. Então a diária vem de dia. Então você recebe o quê? Por dia, uma diária, né? Professor, sendo devida pela metade quando o deslocamento não exigir pernoite da sede, né? E aí, professor, quero casos concretos, tudo bem, vamos lá. Casos concretos que eu tive aí oportunidade aí de passar, né? Vamos lá, na época eu já trabalhei na Secretaria Estadual de Saúde, né? A SERS-MT, e o estado de Mato Grosso tem um hospital regional em Cáceres, né? Então, várias vezes aí, já teve aí a viatura. Eu fui fazer um trabalho lá no Hospital Regional de Cáceres, né, várias vezes, né? Então, o motorista da secretaria, com a viatura da secretaria, passava na minha residência cedinho, 5h30 da manhã, e nós íamos para o município de Cáceres, né? Aproximadamente lá para as 16 horas, nós encerrávamos o expediente e nós retornávamos, né? Nós retornávamos no mesmo dia, tá? No mesmo dia. Tá? Então eu saí 6 horas da manhã de Cuiabá e retornei aqui mais ou menos às 18 horas, 19 horas, eu estava na minha casa no mesmo dia. O que acontece, né? Ó, será concedida por dia
de afastamento. Professor, nesse meu caso concreto, eu não me afastei por um dia, tá? Não me afastei por um dia, né? Então, neste caso, eu pego a parte de fora, sendo devida pela metade, quando o deslocamento não exigir pernoite fora da sede. Então, exemplo aqui, então eu recebi o quê? Meia diária, né? Professor, eu gosto de outros exemplos, né? Tudo bem, vamos outros exemplos aí. Isso aconteceu comigo várias vezes, eu era gestor governamental do estado do Mato Grosso, com muito orgulho, e eu fui direto para Brasília, né? Então, às vezes, né, vamos supor, eu ia... qual que é a regra? A regra é o seguinte, né? Sempre à volta você recebe meia diária. Você saiu de Cuiabá segunda-feira e retornou na sexta-feira. Você recebeu quantas diárias? Vamos fazer as contas. Segunda-feira, uma. Por quê? Porque houve um pernoite na segunda-feira, eu dormi em Brasília, tá? Independente do horário que eu chegue em Brasília. Terça-feira é outra diária, porque eu dormi em Brasília. Terça, quarta-feira, terceira diária, quinta-feira, a quarta diária. Na sexta-feira, eu pegava sempre o último voo para Cuiabá, né? Então, na sexta-feira, eu recebia meia diária. Então, nós teríamos o quê? 4 diárias e meia. Assim que se calcula as diárias universalmente em todos os estatutos que até hoje eu tive oportunidade de estudar, né? Bacana? Vamos lá, vamos continuar. Nos casos em que o deslocamento da sede constitui exigência permanente do cargo, o servidor não terá direito a diárias, né? Professor, eu não consegui entender, né? Vamos lá, eu vou trazer para vocês um exemplo, né? Salvo engano, acho que foi aí na gestão do Wilson Santos, acho que é Wilson Santos, né? É Wilson, né? Wilson Santos, não, já foi vereador, deputado federal, estadual, hoje ele já foi prefeito de Cuiabá. Então ele instituiu, na época, um escritório de negócios em Brasília, né? Um escritório de negócios em Brasília, com motorista, tudo, né? Ele faz as contas de padeiro, pô, é mais barato, né? Você tem um cara lá para fazer a correria lá de todos os ministérios, né? Então é o seguinte, vamos lá, o cara é servidor do município de Cuiabá? Ele está exercendo a sua função no município? Não, ele está exercendo a sua função fora do município. Então há um deslocamento? Sim. Só que nesse caso não vai se pagar diária, porque ele é o quê? Em que o deslocamento se constitui exigência permanente. Então permanentemente ele trabalha lá. Então ele não vai ter direito a diárias, né? Então neste caso aí, né? Vamos lá, parágrafo 3º, né? Também não terá direito à diária o servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião ou constituídas por municípios limítrofes, né? Professor, o que significa aqui? O cara vai para Várzea Grande, é o quê? Município aí da região metropolitana, né? Professor, o cara foi lá para Chapada dos Guimarães, também não recebe diária, porque é considerada aí uma região metropolitana, né? Não há, então isso aí na aglomeração urbana aqui da Grande Cuiabá, né? Então não se paga diária também nessa situação, né? Vem comigo, artigo 59, né? Artigo 59, o trabalho do artigo 59 fala da restituição e também um pouquinho da prestação de contas, né? O servidor que receber diárias e não se afastar da sede, então ele recebeu e não foi viajar, por qualquer motivo, né, ou por motivo pessoal ou pela própria administração, fica obrigado a restituí-las integralmente no prazo de 5 dias. Então, o legislador aqui, sabiamente, ele falou, olha, você recebeu e a diária tem que ser paga antes da viagem. Essa é a regra, né? Eu não sei se cumpre, né? Eu já viajei aí várias vezes aí pelo estado de Mato Grosso e eu recebi a diária depois, né? Que era urgente, então não conseguiu processar a diária aí na contabilidade, no financeiro a tempo, né? Então você tem um prazo de quê? De restituí-la em 5 dias. Vem comigo aqui. Parágrafo único, outro caso, né? Na hipótese do servidor retornar à sede no prazo menor do que o previsto para o seu afastamento, restituirá as diárias recebidas em seu excesso, né, no prazo previsto no caput. Ou seja, eu recebi 5 diárias e meia. Para fazer um serviço em Brasília, eu concluí o serviço em 2 dias e meio. Então eu tenho que restituir esses outros diárias não utilizadas. Aí qual que é o prazo? O mesmo prazo, 5 dias, né? E agora, professor, vamos lá, artigo 60, último artigo das diárias, né?
Olha só, os valores das diárias serão estabelecidas em lei, né? E aí eu vejo um conflito aparente de normas, né? Porque lá no artigo 57 ele falou, os valores e as condições serão estabelecidas em regulamento, né? Vamos lá, vamos voltar aqui, mostrar para vocês aqui, ó, artigo 57, os valores das indenizações, tanto indenizações de diária ou transporte, bem como as condições, os valores e bem como as condições para sua concessão serão estabelecidas em regulamento, ou seja, em decreto, né? E aqui o artigo 60, ele fala o seguinte, os valores das diárias, aí ele deixou bem claro, né? Os valores das diárias serão estabelecidas em lei, né? Então você preste muita atenção aí no comando da questão e para você poder aplicar aí, né? Para você poder aplicar, né? Então, em lei, os valores da diárias. Aqui eu acredito que a lei ele vai estabelecer os tetos aí, os parâmetros, né, de valores, na qual o decreto vai especificar exatamente qual é o valor. Tá? E agora, subseção 2, da seção 1, que vai tratar do quê? Da indenização de transporte, né? Essa indenização de transporte, tá? Ela é específica para o município de Cuiabá. Né? É claro que nos estatutos tem a indenização de transporte, né? Mas os outros estatutos diz o seguinte, né? Indenização de transporte, né? Por exemplo, você pega sua viatura, seu automóvel, seu carro particular, e no exercício do cargo você utiliza o seu cargo particular para laborar, né? Para te deslocar a serviço, né? Você está usando o seu carro particular no serviço, né? Aí cabe uma indenização de transporte. Então, esse aqui é um conceito aí muito utilizado nos outros estatutos, né? E aí, professor, por que você está falando isso? Porque o entendimento aqui é diferente. E tudo que é diferente, se você pegar um examinador aí que é especialista em legislação e estatuto, ele vai sacar nisso, né? Ele vai sacar, ele aqui é diferente, né? Esse aqui é diferente, né? Professor, o que esse fala aqui? Então é o seguinte, isso aqui é diferente. Essa indenização de transporte é o quê? Para o deslocamento da sua casa ao serviço. Casa-serviço. Aos servidores públicos do município que estejam no exercício pleno de suas funções, trabalhando. E que percebam remuneração até 2 salários mínimos mensais, será concedida a indenização de transporte. Então, olha aí, então aqui ele já limitou. Então, essa indenização aqui de transporte é para quem é servidor, para quem é servidor, que está nas suas plenas funções, pode ser, quando ele falou servidor aqui, pode ser efetivo, comissionado ou temporário, né? Que perceba até 2 salários mínimos. Somente esse público. Ok, vem comigo aqui, né? A indenização de transporte constitui benefício concedido ao servidor para utilização exclusiva de despesa de deslocamentos da residência a trabalho e vice-versa. Então, indenização de transporte para residência, trabalho, vice-versa. É diferente do entendimento de outros estatutos da indenização. Então, isso aqui é mais o que um vale-transporte, exatamente. Seria muito mais bonitinho se tivesse a Câmara Municipal alterasse aqui e colocasse vale-transporte, né? Para o exercício do direito de receber a indenização de transporte, o servidor comprovará a necessidade assinando o documento constando. Então, isso aqui é o quê? Até 2 salários mínimos, um vale-transporte, indenização, né? Residência, serviço, residência. O que ele vai ter que provar? O local que ele mora, o seu endereço residencial, né? E os serviços e meios de transporte mais adequados ao seu deslocamento, residência, trabalho e vice-versa. Não, eu vou lá de moto, não, eu vou de Uber, eu vou de táxi, não sei o que, transporte coletivo. Então ele vai ter que fazer essa documentação. A informação que trata o parágrafo anterior será atualizada anualmente. Então, olha só, obrigatoriedade, todo ano o servidor que recebe esse benefício, dessa indenização, ele tem que atualizar seu cadastro. Ou sempre que ocorrer alterações das circunstâncias mencionadas no inciso 1, mudou de endereço, 2, mudou meio de transporte, sob pena de suspensão do benefício até o cumprimento dessa exigência. Parágrafo 4º, né? A declaração falsa constitui para o servidor em falta grave, sujeita a penalidade administrativa, né? Então é o seguinte, o cara fez uma declaração falsa, né, da localização na qual ele mora, né? Então, neste caso, se ele fizer uma declaração falsa, ele está o quê? Descumprindo o estatuto,
Quem descumpre o estatuto está sujeito a uma penalidade administrativa. Muita atenção, essa ocorrência aqui ele classificou como falta grave, né? Essa falta grave, inclusive, deveria estar em amarelo, né? Então você coloca aí, ó, falta grave. Então fazer declaração falsa, né, de onde você mora e os meios para o deslocamento para fins de recebimento do benefício de indenização de transporte, você vai incorrer em falta grave, né? Bacana, vamos lá, vamos continuar. Marcar o vermelhinho lá, colocou em destaque, ok. Parágrafo 5º, né? Ao servidor com jornada de 8 horas, será pago o valor equivalente a 4 tarifas de transporte coletivo. Aí, aqui ele definiu o valor, né? Então, quem trabalha jornada de 8 horas, ele recebe aí a tarifa de 4 tarifa de transporte coletivo. E ao servidor com jornada inferior a 8 horas, né, será pago o valor equivalente a 2 tarifas, né, do transporte coletivo por dia trabalhado em espécie através de sua folha de pagamento. Olha aí que coisa interessante, né? O cara é 6 horas diárias, então ele recebe 2 tarifas, né, de transporte coletivo, né? Olha que coisa interessante isso aqui, que tá aí, é bom para o servidor municipal, mas eu não acho justo, né? Porque o servidor da iniciativa privada, né, ele é obrigado a recarregar o cartãozinho da SMTU, né? Aqui não. Aqui ele vai receber, ó, em dinheiro essa indenização de transporte, né? E na folha de pagamento, né? É claro que isso aqui, indenização, não é remuneração. Se não é remuneração, não serve de base de cálculo, ao mesmo tempo não paga nenhum tipo de tributo e nem contribuição previdenciária, né? Vamos lá. E agora, detalhes, o servidor em gozo de férias, parou, já sabe a sacada, qual que é o comando do parágrafo 6º? Se o cara está de férias, claro que ele não vai receber essa indenização, ele não vai trabalhar, né? Ó, férias, afastamento, licença ou outras situações previstas em lei. Não perceberá o valor relativo ao benefício. Claro, não está trabalhando, não recebe o benefício, né? Parágrafo 7º, vem comigo aqui, né? A anuência do servidor a ausência do servidor ao local de trabalho, por qualquer motivo, mesmo que justificável, implicará no desconto do valor relativo aos passes pagos nesses dias e que serão descontados na indenização do transporte do mês seguinte, né? Então, como é que é o negócio aqui? Você recebe já no pagamento a indenização do mês cheio. Durante esse mês, se você se ausentar, faltou o serviço, mesmo que você é uma falta justificada, né? O que vai acontecer? Você, no mês que vem, vai descontar o valor desse dinheiro que você tinha recebido, né? Ok, vamos lá. Parágrafo 8º, mais que justo, né? Vamos lá, último dispositivo aqui da indenização de transporte, né? Caberá a cada órgão ou entidade informar a Secretaria de Administração do município mensalmente acerca da necessidade do benefício de cada servidor e das respectivas faltas, férias, afastamento, licenças e outras situações previstas em lei, ou seja, fazer realmente a função de RH, né? Pronto, pago aí a primeira sessão, que é as sessões das indenizações. Vamos lá, ajuda a memória, sem preguiça, vontade, vamos lá, força de vontade. Diárias e indenizações. Professor, e agora? Agora, esse capítulo 2, nós temos 3 sessões. Primeira, indenização diárias e indenização de transporte, paga, explicadinho para você, ponto a ponto, né? E agora ele chamou um cara aqui de direitos especiais e das concessões. Tá? Professor, quais são esses direitos especiais? 2 blocos, direitos especiais em si, que nós temos aqui 5 direitos especiais, e nós temos concessões, 2 tipos de concessões, né? Que é bolsa de estudos e incentivos administrativos, né? É claro que nós vamos estudar cada um desses itens aqui, bacana? Então vamos lá. Direitos especiais, 5. Concessões, 2. Então são 7 direitos aí instituídos nessa seção 2 do capítulo 2 do título 3 da Lei Complementar 93, né? Vamos lá. Ficam estabelecidos os seguintes direitos e concessões ao servidor. São direitos especiais do servidor. Primeiro, 13ª remuneração. Professor, essa 13ª remuneração, o que é isso? É o 13º salário, tá? Tá aí, 13º salário. Ok, bingo, né? 2, férias anuais,
com a remuneração acrescida de 1/3, que é um terço constitucional, 1/3 de férias, né? Também um direito especial. Salário família, também um direito especial. Pagamento com acréscimo pela prestação do serviço extraordinário. Professor, o que é o serviço extraordinário? São as horas extras, né? 5. Pagamento com acréscimo pela prestação de serviço noturno, que é o adicional noturno, né? Então, esse cara aqui, horas extras, né? O outro aqui, adicional noturno, né? Professor, então tem que saber? Tem, vem comigo. Segundo o estatuto, 5 direitos especiais. Isso tem que estar na ponta da língua. Primeiro, 13º. Segundo, 1/3 de férias. Terceiro, salário família. Quarto, horas extras. E quinto, claro, serviço noturno, adicional noturno, né? Concessões, 2, né? Bolsa de estudos e incentivos administrativos. Então, agora a gente vai trabalhar nas subseções, cada um desses itens aqui. Nós teremos aqui 7 subseções, né? Primeira subseção, salário família, né? Ele podia já ter, né, começado pela ordem, né? Ele podia já começar pelo 13º, né? Mas ele já começou aqui pelo salário família. Mas tudo bem, vamos comigo aqui, né? O salário família, né, é devido ao servidor ativo ou inativo, por dependente econômico, nos termos do artigo 201 da Constituição Federal. Vamos lá, né? Já caiu, né? Vamos lá. Então, salário família, o que é isso? É um direito especial concedido ao servidor. Bacana. É devido a quem? Ao servidor, claro, né? E esse é o servidor aqui, é tanto o servidor temporário, efetivo ou comissionado. Ao servidor ativo ou inativo. Bacana, né? Tá. Este é um benefício, tá, que é pago ao servidor mediante o quê? Por dependente econômico. Por dependente econômico, tá? Então, esse é o valor, né, a quantidade do salário família a ser pago, né? E até quando vai ser pago o salário família, depende do quê? Depende do dependente, né? Todo servidor, né? Não todo servidor, mas, por exemplo, eu tenho 3 dependentes, né? Eu tenho 3 dependentes, então eu tenho aí o salário família, né? Ok? Bacana. Artigo 201 da Constituição Federal. O artigo 201 da Constituição Federal é o artigo lá da Seguridade Social, né? Ok. Bacana, tá aí, vamos lá. E agora? Isso agora, o importante, né? Que é o parágrafo único. Qual que é o trabalho do parágrafo único? O trabalho do parágrafo único aqui é simplesmente fazer o seguinte: definir quem que é dependente. Vem comigo. Consideram-se dependentes econômicos para efeito de percepção do salário família, né? Então não é qualquer tipo de dependente, nós temos 2 tipos aí de dependentes, né? Então salário família, então são dependentes o quê? Vinculados à família, do custeio, do arrimo, né? O cônjuge ou companheiro, olha aí, o cônjuge ou companheiro, e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade, se estudante até 24 ou ser inválido a qualquer idade, né? Então, para o percebimento do salário família, está aqui, ó, o cônjuge, companheiro e os filhos, inclusive os enteados até 21 anos de idade, ou se estudante até 24 anos ou ser inválido até a qualquer idade. 2. O menor de 21 anos, né, que, mediante autorização judicial, viver na companhia e às expensas do servidor inativo. Então tá aí para vocês aí, né, as situações aí do recebimento do salário família, né, que é uma política nacional. Ok, artigo 64, né, não se configura a dependência econômica quando o beneficiário do salário família perceber rendimento do trabalho ou de qualquer outra fonte, inclusive pensão ou provento da aposentadoria, em valor igual ou superior ao salário mínimo. Então tá aí, né? O cara tá lá, dependente, 18 anos é dependente? Dependente. Só que o garotão de 18 anos, o cara baita de um garotão estudioso, passou no concurso, pronto. Ele deixou de ser dependente econômico. Se você, então, salário família, ele é pago para quem é dependente economicamente do servidor. Ele colocou essa palavra economicamente para descrever a situação específica, né? Porque o cara pode ser o que? Dependente emocional, né? Social, mas isso aí não tem nada a ver com econômico, né? Então, a partir do momento que o cara tem uma outra renda, ele deixa de ser dependente econômico.
deixando de ser dependente econômico, ele perde direito ao salário família. Para artigo 65, né? Quando o pai e a mãe forem servidores públicos e viverem em comum, o salário família será pago a um deles. Quando separados, será pago a um e outro, de acordo com a distribuição dos dependentes, né? Claro, né? Então, o salário família, gente, é pago por dependente econômico. E cada dependente econômico tem direito a um salário família. Casal da prefeitura, tem um filhinho lindo, né? Então, ele vai receber um só, um ou outro, né? Então, eles vão escolher se vai ser no salário da mamãe ou do papai. Aí tiveram mais um nenezinho, 2 filhos, vieram se separar. E aí o que acontece? Os 2 moram com a mamãe, então os 2 serão devidos no salário da mamãe. Separou, né? E cada um fica com um nenê, com um bebê, com um filhinho. Então cada um vai ser no salário de cada um, do pai e um da mãe. Isso que diz o artigo 65. Lógico, né? Artigo 66, vem comigo aqui. O salário família não será sujeito a qualquer tributo, nem servirá de base para quaisquer contribuição, inclusive para a Previdência Social. O salário família não é salário, não é remuneração. Se não é remuneração, mesma característica, mesmo conceito das indenizações. Então, não é base de cálculo para tributação nem incidência da Previdência Social. Artigo 67, né? Vamos lá. Isso aqui é importante. Se eu mesmo, tá, fosse o examinador, eu ia cobrar uma questão top do artigo 67, né? Vamos lá, né? O afastamento do cargo efetivo. Então, tá lá, eu estou afastado do meu cargo. Sem remuneração, olha, sem remuneração, não acarreta a suspensão do pagamento do salário família. Vamos lá. Uma licença sem remuneração comum. Vamos lá. Licença para trato de interesse particular. Eu mesmo já tirei essa licença 2 vezes, né? 2 vezes, e 2 vinculadas ao meu sonho de vida aqui, que eu trabalho todos os dias, que é o LAC concurso, né? Então, o que acontece? Quando eu estou, né? Atenção, quando eu estou, olha só. Quando eu estou, né? Na ativa, eu recebo. Eu estou na ativa, só que estou licenciado sem remuneração. Então, nesse caso, porque é pago por dependente econômico, para ajudar o amparo desse dependente econômico, não será cessado esse benefício. Esse benefício, pela regra geral, será cessado quando? Claro, quando ele for se autossustentar ou pela idade. Ele fala, ó, não vai ser para sempre, cara, você vai ter que caminhar sozinho aí. Então isso aqui é uma questão muito importante. Se fosse eu cobraria o artigo 67, né? Pronto. E agora? Agora a gente vai para o segundo direito especial, que é a 13ª remuneração. Essa 13ª remuneração nada mais é do que o 13º, né? 13º, inclusive, aqui é um dispositivo constitucional, um direito social do povo brasileiro. Artigo 68. A 13ª remuneração corresponde a 1/12 da remuneração que o servidor tiver direito do mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano, e será parcelada em 2 etapas, né? Vamos lá primeiro desse 1/12, né? Então o cara passou no concurso da prefeitura, né? Ele tomou posse, olha aí, e entrou em exercício, tá? Vou colocar aqui, ó, um dia 1/3, tá? 1/3, fechou, tá? Então tá aqui. Então aqui é março. Aí vem março. Vamos colocar mais para frente para escrever menos, tá? Só para escrever menos, né? Então vamos lá, 1º de julho, tá? Então 1º de julho, tá aqui julho, tá? Julho. Tá? Agosto, setembro, outubro, dezembro. Tudo bem, tá? Então ele vai receber aqui, ó 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, 1/12, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai receber 5/12, que vai ser o valor do 13º.
Professor, tem mais coisa? Tem mais coisa, vem comigo aqui, né? A 13ª remuneração corresponde a 1/12 da remuneração que o servidor tiver direito por mês de dezembro, tá? Por mês aqui eu já falei, então a cota dele é 1/12, né? Aí vamos supor o seguinte, em junho, né? Em junho, o cara recebeu 1.000, tá? Em agosto, o cara recebeu 1.000, tá? Em setembro, o cara recebeu 1.000. Ó, faltou novembro aqui, professor. Faltou novembro, né? Ó, 6, ó. Novembro e dezembro, tá? Então, 6, né? Em outubro, o cara recebeu 1.500. Em novembro, o cara recebeu 1.500. Em dezembro, o cara subiu o salário dele lá, vamos colocar aí, que ele passou para R$3.000, né? Aí. Eu pergunto, qual o valor do 13º salário dele? Qual que é o valor? Tá aqui. Ó, então ele vai ter direito, ó, a 1/12 por mês trabalhados do salário de dezembro. Então ele vai ter aqui, ó, 6/12 vezes 3.000, ok? Vamos aqui, 1, 2. Então, o valor do 13º salário, neste caso concreto, é de R$1.500. Mas, professor, não é justo. Essa aqui é a lei. A aplicação da lei desde a época de Getúlio Vargas, né? Então, nós já explicamos. Vamos lá, de novo. Vamos lá, né? A 13ª remuneração corresponde a 1/12 da parcela, de 1/12 da remuneração a que o servidor tiver direito no mês de dezembro. Bem explicadinho. Por mês de exercício, no respectivo ano. Ó, por mês de exercício, 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ok. Do exercício no respectivo ano. E será parcelada em 2 etapas, né? Ou seja, esse cara aqui, né? A administração pública pode dividir em 2 etapas, né? Pode ser dividido em 2 etapas aí, o pagamento disso aí. O pagamento das etapas a gente vai falar para vocês aí sempre em dezembro, até a segunda parcela até o dia 20 de dezembro, né? E a primeira, segundo o estatuto aqui, é na data do mês de aniversário do servidor, né? Ótimo, explicado esse cara de 1/12 aí, né? Vem comigo. Fica a fração superior a 14 dias será considerada como um mês integral. Professor, não entendi. Tudo bem. Vamos colocar aqui, ó, em julho, né? O cara começou a trabalhar no dia 20. E aí, professor? Ó, vamos colocar 2 casos aqui, ó. Julho, tá? Ele começou a trabalhar no dia 10, tá? No dia 10. Então, neste caso aqui, ele é considerado 1/12. Neste caso aqui, ó, não vai ser. Por quê? Porque ele vai trabalhar aí 31 dias, né? 30 dias, né? Ele vai trabalhar 30 dias aí, 10 dias, aliás, né? Menos de 14 dias. Então, para contar o mês de 1/12, ele tem que trabalhar a fração mais de que 14 dias. Então, neste caso aqui, ó, será o que? Mais de 14 dias. Consequentemente, ele terá o benefício de 1/12 no seu olerite, no seu pagamento, né? Bingo, 10, né? Vamos continuar. Parágrafo 2º, né? Agora, que o parágrafo 2º, qual que é o trabalho do parágrafo 2º? É simplesmente definir exatamente quando que será paga as 2 parcelas. Isso, 2 parcelas aqui é um número que você tem que gravar, que pode cair na prova, né? 2 parcelas, por exemplo, salvo engano, a Lei 8.112 não traz a previsibilidade de 2 parcelas. Já a Lei Complementar 04 traz a previsibilidade de 2 parcelas, né? Vem comigo, já expliquei, mas vamos só fazer a leitura. A título de primeira parcela, que trata o caput deste artigo, fica o Poder Executivo autorizado a antecipar 50% do valor do 13º salário dos servidores efetivos no mês de seu aniversário. Então, a primeira parcela, claro, 50%,
será pago no mês, né? Fica autorizado, não é que ele está obrigado, né? Ele pode fazer isso. Por que ele faz isso? Né? Para não chegar a não pagar 2 folhas no final do ano, né? Que é difícil para o setor público. Então ele divide, né? Sendo este calculado na proporção de 1/12 do mês. Né? Do mês. Então, no caso ali, né? Se o cara fez em agosto, né? Aniversário 1 milhão, ele receberia 500, né? E lá no final do dezembro ele receberia a diferença para dar, ele receberia 1.000 daí, né? Ok, né? Do meu aniversário, sendo calculado a proporção de 1/12 por mês, com base no valor do último mês de efetivo exercício, né? Então aqui ele falou a fórmula, né? Ok, então a primeira parcela, parágrafo 2º, é no mês do seu aniversário, né? Com base no mês anterior, tá? Vamos lá. A primeira parcela do 13º, previsto no parágrafo 2º deste artigo, será paga aos servidores públicos até o dia 30. Aí definiu aí prazo, né, do respectivo mês de seu aniversário, que, se recair no sábado, domingo ou feriado, será antecipado para o dia útil imediatamente anterior. Então ele quer que pague no mês do seu aniversário aí o 13º salário, né? Essa regra é exclusiva aqui. Agora ele vai falar da segunda parcela. A segunda parcela da 13ª remuneração será paga até o dia 20 do mês de dezembro de cada ano, que é o pagamento universal da segunda parcela, né? Podendo ser paga antes a critério da administração e terá como base de cálculo disposto do artigo, ou seja, no mês de dezembro, né? Então tá aí para você, né? E aí, professor? No setor público temos a primeira parcela em novembro, a segunda parcela em dezembro, né? Parágrafo 5º. No pagamento da segunda parcela da 13ª remuneração prevista no parágrafo 4º deste artigo, será paga a diferença apurada entre os valores calculados e o valor anteriormente recebido na primeira parcela, né? Ou seja, o exemplo que eu falei para você é o seguinte, lá em julho ele recebia 1.000, em dezembro 3.000, então ele vai receber na segunda parcela essa diferença. O trabalhador não pode perder. Este é o conceito, né? Parágrafo 6º, vem comigo, falando do 13º salário ainda. O servidor exonerado perceberá a 13ª remuneração proporcionalmente aos meses de efetivo exercício com base na remuneração do mês em que ocorreu a exoneração. Ou seja, não é pelo fato que o cara deixou a administração pública que ele não tem direito às suas verbas trabalhistas, né? Claro que ele vai ter direito, é claro que ele vai ser calculado de acordo com 12avos aí efetivamente trabalhados, lembrando aí a regra da fração, que é acima de 14 dias por mês, né? Parágrafo 7º. A 13ª remuneração não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Também aí ela não é calculada para qualquer vantagem pecuniária, né? Parágrafo 8º, né? O último parágrafo aqui do 13º salário. O disposto neste artigo também se aplica aos servidores aposentados e pensionistas, né? Ou seja, este parágrafo 8º aqui, ele é o cara que fala o seguinte, né? Ele é o cara que fala que aposentado e pensionista também passam a ter direito ao 13º salário, que está na Constituição, inclusive, né? Pronto, segundo direito especial pago, né? Nós já trabalhamos aqui salário família, trabalhamos 13º salário, e agora a gente vai falar do assunto de férias, né? Férias também aí é uma garantia aí constitucional a todos os trabalhadores, né? Tanto na iniciativa privada quanto do setor público, né? Da administração pública. Vamos lá, férias, né? Férias, é claro, a gente já sabe, período aquisitivo, né? 1 ano, né? 12 meses. Após esses 12 meses, você passa a ter direito a 30 dias, né? Isso aí já é universal. Claro que essa regra também foi prevista no Estatuto. Artigo 69, vem comigo aqui, né? O servidor terá direito a 30 dias consecutivos de férias. Ok, então, regra geral, 30 dias consecutivos, né? Que podem ser acumuladas até no máximo 2 períodos, né? Ok, no caso de necessidade do serviço, ressalvadas as hipóteses em que haja legislação específica, né? Professor, então vem comigo aqui, vamos explicar esse cara aqui. Eu conheço bastante essa parte de estatuto aí, bastante não, é um pouquinho acima da média só, porque por muito tempo eu fui o gestor de recursos humanos e eu me deparei com essas situações todos os dias, né? Férias é problema para o setor de recursos humanos.
Férias é problema também para a administração pública, cara, como um todo, cara, é muito problema. Então é o seguinte, qual que é a regra, qual que é o sonho de consumo de todo gestor? É não deixar o cara acumular férias, né? Então deu 12 meses, o cara já, ó, tchau, né? Já tem que tirar férias. Essa deveria ser a regra, né? Essa deveria ser a regra. Então o que está falando aqui o caput do artigo 69? Vamos colocar aqui, ó, para arredondar, 2020, você tem o direito a um período aquisitivo, tá? Vamos colocar que o cara entrou no dia 2 de janeiro, né? 2 de janeiro, então período aquisitivo. 2021, ó, você tem direito aqui, ó, ao segundo período. Então você pode acumular, ó, 30 e 30. Pela regra, em 2026, você teria aqui, ó, você teria que sair, gozar 60 dias de férias. E claro, você teria direito aqui a mais 30 dias aqui, tá? Mais 30 dias de 2020. Então tá aí para vocês. 22, né, professor? Isso, 22, tá aí, né? Pronto, né? Ainda ele fala, ressalvadas as hipóteses que haja legislação, ó. Então ele fala que ele só pode acumular esses 30 dias aqui, ó, por interesse, por necessidade do serviço, tá? Então a escala de férias tem que ser uma coisa muito bem gerenciada, né? Bacana, professor, bacana. E agora? Agora vamos continuar. Parágrafo 2º, né? Olha só. Independentemente da solicitação, será pago ao servidor público, por ocasião do gozo de férias anuais, o percentual de 1/3 da remuneração do seu cargo vigente no mês em que antecede a fruição das férias, né? Dada, então isso aí é uma redação. Então o que diz esse cara aqui? Esse cara aqui é 1/3 constitucional. Todo trabalhador, tanto da CLT quanto do setor público, saiu de férias, ele tem que receber 1/3 constitucional. É 1/3 das suas férias, né? É para ele poder aí fazer jus aí ao seu vencimento, né? Fazer jus às suas férias legais, né? E é paga quando? No mês que antecede o gozo das férias. Então vai sair de férias, né? Se você vai sair de férias no mês que vem, você tem que receber no mês no anterior, no pagamento do mês anterior, né? Você sai no pagamento do mês anterior, né? Professor, regra, tudo bem, né? Vamos supor o seguinte, que aqui, ó, em maio, o cara vai sair de férias. Ok? Tudo bem. Então, no mês de abril, tá? No pagamento de abril vai pagar 1/3, né? Agora, você sabe que o pagamento de abril, regra geral, paga-se no dia 5 de maio. Mas ele já saiu de férias no dia 1º, né? Dia 1º até o dia abril tem 30 dias, né? Aí, ó. Maio tem 30 dias, ó. Tá certo? Aqui, do dia 1º ao dia 30 ele está de férias. Então ele vai receber, ó, nesse pagamento aqui, do dia 5/5, no mês anterior. Tá? Em mês anterior. Maio, férias, 30 dias, 1/3, né? Ajuda, claro que ajuda, né? Rapaz, ajuda demais, né? Ok, né? Pago esse parágrafo aí. Vem comigo, né? No caso de servidor exercer função de confiança, ou ocupar cargo em comissão, a respectiva vantagem será considerada no cálculo do acréscimo que trata o parágrafo do artigo anterior, do artigo 68, né? O que diz o artigo do parágrafo anterior e o disposto parágrafo anterior? O parágrafo anterior fala que tem que receber antes, né? E o artigo 68, qual que é o artigo 68? Esqueci, cara, deixa eu ver aqui. Que artigo nós estamos aqui, ó, mais grande esse negócio de férias, ó. Ixi, 68 lá atrás, 68 é lá da remuneração, né? Bacana, vem comigo aqui, né? Entendidos aqui, ok, né? Parágrafo 3º. No adicional, no caso de exoneração do servidor, o adicional de férias será calculado proporcionalmente aos meses efetivamente trabalhados durante o período aquisitivo sobre o resultado da média aritmética simples das remunerações percebidas nos meses trabalhados no respectivo período aquisitivo. Então, olha aí, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui é o pagamento das férias, o cara foi exonerado. Aqui, diferentemente lá do 13º, que é no mês de dezembro, né, ele vai receber aqui a média aritmética proporcional aos meses trabalhados, mais do que justo, né? Parágrafo 4º. Após cada período de 12 meses de efetivo exercício, então ele trabalhou 12 meses, o servidor, após, né?
O servidor público municipal terá direito às férias na seguinte proporção. Vamos calcular esse cara aqui. Né? O cara, ele entrou em exercício, atenção, no dia 2 de janeiro do ano XX, tá? Então você tem que colocar aqui, vamos colocar dia 3 aqui, tá? 3 de janeiro. Então tem que colocar aqui mais 12 meses, né? De efetivo exercício. Então ele vai passar a ter direito de férias aqui. Que dia exatamente, ó? Olha aí, ó. No dia, a partir no dia 2 do 1 do ano seguinte. Tá aí. Tá aí. Pronto, né? E agora, professor? Agora, esse parágrafo 4º vai contabilizar o que aconteceu aqui nesses meses aqui, né? Nesses meses, durante esses 12 meses, né? Dispositivo esse, tá? Que eu acho que é inconstitucional. Mas vem comigo. 30 dias corridos quando não houver faltado injustificadamente ao serviço mais de 5 vezes dentro do período. Então, se o cara faltou até 5 vezes, ele vai gozar 30 dias. Aqui que ele fala, 24 dias consecutivos quando houver tido dentro do período aquisitivo, 12 meses, o período aquisitivo, 6 a 14 faltas injustificadas. Então, o cara faltou de 6 a 14, ele, pelo estatuto, ele goza 24 vezes, né? 18 dias corridos quando houver tido, dentro do período aquisitivo, de 15 a 23 faltas injustificadas, né? E aí, vem comigo aqui, né? 12 dias corridos quando houver tido, dentro do período aquisitivo, de 24 a 32 faltas injustificadas, né? Então, aí, ele fala aí do período, né? Pessoalmente, acredito eu, tá? Eu acredito, eu tenho uma convicção em relação a isso, tá? Que esse dispositivo é inconstitucional, ele fere aí, tá, os direitos e garantias individuais aí do trabalhador e do servidor público. Por quê, professor? Qual que é o seu entendimento? Cara, se o cara faltou, ele já deixou de receber aquele dia de trabalho, tá? Então, dia de trabalho. É claro que um cara desse aqui, ele vai cair na herança ele poderá ser demitido, né? Tá? Ele não é assíduo, né? Temos aí, tá, a gente vai tratar disso no estatuto, né? Então, esse dispositivo, na minha opinião, aqui, tá, é um dispositivo aí, tá? Se for questionado na justiça, né? Eu acho que ele poderá aí ser suspenso a sua eficácia, né? Que não pode. Na Lei 8.112 não trata disso. Lá ainda fala claramente que não poderá ser levado à conta de férias, né? Qualquer falta, né? No Estatuto Estadual também, somente no Estatuto aqui do município que trata esse dispositivo, então pode ser objeto de prova, né? Vem comigo. Parágrafo 5º. Se o servidor vier a falecer quando já implementado o período aquisitivo, lhe será assegurado o direito às férias. Será paga ao cônjuge sobrevivente ou, na falta deste, aos dependentes a remuneração relativa ao período, descontadas eventuais parcelas correspondentes à antecipação, né? Professor, o que significa isso? Fácil, né? O cara completou o período aquisitivo. Infelizmente, uma semana depois ele veio a falecer. E aí, ele teria que entrar de férias, então ele vai receber uma remuneração a mais, que é a indenização das férias, né? Isso que é o parágrafo 5º, né? Parágrafo 6º. As férias serão gozadas de acordo com a escala organizada pela unidade administrativa competente. Então, tem uma escala de férias. Um dos desafios da gestão de pessoas é justamente ajustar esse documento chamado escala de férias, né? Ok. Os membros de uma mesma família de servidores do município terão direito a gozar as férias no mesmo período, se assim o desejarem. Ou seja, um benefício para o servidor aqui, né? E tem que ser, claro, né? Então tá lá, marido e mulher lá, os dois, né? Trabalham, inclusive no mesmo setor, mesma repartição. Então, se eles quiserem, eles poderão gozar férias aí em conjunto, né? Claro, né? Isso aí não custa nada, né? E traz um benefício grande aí para as pessoas, né? Parágrafo 8º, vem comigo aqui, né? As férias poderão ser parceladas em até 2 períodos
desde que sejam assim requeridas pelo servidor, observado o interesse da administração pública, hipótese que o pagamento das vantagens de 1/3 prevista no parágrafo 1º do artigo será efetuado quando o gozo do primeiro período, né? Certo? Então tá aí para vocês. Então isso aqui chama-se parcelamento de férias, né? Professor, parcelamento de férias, só para vocês terem uma ideia, né? Olha só, né? Na lei, ó, 8.112 de 90, tá? No seu artigo, olha só, no seu artigo 77, parágrafo 3º, concede ao servidor o parcelamento em 3 etapas. Aí, tá? Aqui, 2 etapas. E claro que 1/3 de férias você vai receber lá, né? Já na lei complementar 04 de 90, que é de Mato Grosso, né? Lá no seu artigo 97, olha aí, ó, só, né? Parágrafo 5º, né? Ele trata 2 vezes de 15 dias. É diferente, né? Ó, 2 vezes de 15 dias, né? Olha aí, né? Então o cara fala aqui em 2 etapas, vamos ser 10 e 20, pode ser. Aqui no outro LC 04, ó, 2 de 15 dias, isso aqui é parcelamento diferente. Então, cada poder público aí define aí a forma aí, define aí as regras aí de parcelamento das férias de cada dos seus servidores. Aí um exemplo, né, dos estatutos, né, de forma integrada, ok. Parágrafo 9º, vamos lá. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão perceberá concessão pecuniária relativa ao período de férias que tiver direito e ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício na fração superior a 14 dias, né? Então, mesma coisa lá do 13º, o cara foi exonerado, ele vai receber proporcionalmente aí as suas férias aí não gozadas e mais o que? Lembra na fração de 14 dias para contar 1/12, né? Parágrafo 10. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, sendo que o restante do período interrompido será gozado de uma só vez, né? Professor, qual que é o conceito por detrás do parágrafo 10, né? É muito simples, férias é algo sagrado, santo, é o descanso do servidor, é onde ele vai recarregar suas energias para combater a fadiga do serviço, né? Então não pode ser interrompida, só que essa não interrupção não é absoluta, ela é relativa. E o próprio legislador, em todos os estatutos, diz isso. Poderá ser interrompida, mas em casos excepcionais, né? Quais? Calamidade pública, um caos total, né? Comoção interna, convocação para o júri, para o serviço militar ou eleitoral, ou por necessidade do serviço declarada pela autoridade máxima do órgão ou entidade, sendo que o restante, autoridade máxima do órgão, secretários, né, municipais, né? Depois ele volta, ele vai gozar todo o restante de uma só vez, né? Então esse aqui é o conceito por detrás das férias, né? Vem comigo. Olha só, não terá direito às férias o servidor que, durante o período aquisitivo, permanecer em gozo de licenças previstas no inciso 2 e 4º do artigo 93 dessa lei complementar, ou estiver afastado do exercício do cargo, no caso previsto no inciso 2 do artigo 113 desta lei complementar, salvo no caso previsto no artigo 115, inciso 3º, a linha A, desta lei, salvo, ou seja, exceto. Então, nesse caso do 115, inciso 3A, ele terá férias, né? Professor, vem comigo. Então, vamos lá. Não terá férias. Ele falou artigo 93. Artigo 93 é das licenças, título 5, né? Nós estamos estudando o título 3. Na próxima, título 4, direito de petição, uma aula curta, uma aula de 40 minutos no máximo, né? E aí a gente já vai para o título 5, que é das licenças, né? Então, ele fala... O cara saiu de licença por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro. Não conta para as férias, né? Ou para atividade política. Não conta para as férias também, né? Então, não conta para as férias aí
não conta para as férias esse período aí, né? Eu acho que também o inciso 6 deveria tratar isso aqui, ó, para tratar de interesse particular, né? Aí não terá direito às férias o servidor que permanecer em gozo, tal. Mas tudo bem, né? A legislação acho que passou. Opa, desculpa. Não é a 4, não. É a 6 aqui, ó, tá? Então tá errado. É a 6, tá? Então é por motivo de afastamento do cônjuge ou companheiro e para tratar de interesse particular. Eu confundi aqui, vou arrumar o PDF para vocês, mas ó, então esse aqui é errado, né? Então é esses dois itens aqui que não conta para o período aquisitivo de férias, tá? Ok, bacana, ok? Desculpa aí a gafezinha, né? Lá ela fala do artigo 113, tá? Para o exercício de mandato eletivo. Então não pode contar o período aquisitivo. Agora ele traz uma exceção nesse comando, que é o 115, inciso 3º, linha A. Ou seja, quando tiver com mandato de vereador e na sua vereança, ele está lá exercendo o seu cargo, né? Havendo compatibilidade de horário, perceberá a remuneração e vantagem do seu cargo público em exercício sem prejuízo da remuneração do cargo. Ou seja, eu sou vereador, eu sou servidor público de manhã, e à noite tem as sessões na Câmara. Então eu estou trabalhando, eu inclusive vou acumular remuneração. Então, neste caso, há sim caso de pagamento de férias. É o único caso aí de pagamento. Então, regra geral, tá? Para exercício de mandato eletivo, ele foi eleito para presidente, senador, deputado, governador e assim por diante, vereador também. Não paga, exceto, tá, se ele tiver trabalhando no cargo e vereador, há compatibilidade aí, claro que ele vai ter direito às férias, não pode saciá-lo desse direito, né? Vamos lá, vem comigo, né? Vamos lá, férias é longo. Parágrafo 12. As férias poderão ser parceladas em até 2 etapas, né, assim requeridas pelo servidor, sendo cada uma delas de 15 dias, né? Eu já falei desse assunto lá atrás, né? Ok, né? Artigo 70. O servidor que opera direta e permanentemente com os aparelhos de raio-x ou substâncias radioativas fica garantido o direito de 20 dias consecutivos de férias por semestre de atividade profissional, proibida qualquer hipótese de acumulação, né? Então, o artigo 70 é umas férias aí especial, e eu digo para vocês que o artigo 70 também é muito cobrado em provas de concurso. Então, certas atividades na qual o seu exercício prejudica a saúde, você vai ter umas férias especiais. Professor, quais são essas atividades? Tem que saber. Está aqui, ó, aparelhos de raio-x ou substâncias radioativas, né? Então você vai ter 20 dias de férias por semestre e não pode acumular. Isso cai em prova de concurso, né? Pronto, professor. E agora? Nós finalizamos aí esse direito, né, das férias, né? Então, direito especial, nós já trabalhamos aqui salário família, trabalhamos 13º e agora trabalhamos as férias. E agora, professor, agora a gente vai trabalhar serviço extraordinário. O que é esse serviço extraordinário? O que fala? Você está trabalhando extraordinariamente, ou seja, não é o seu normal. Esse cara aqui é o famoso horas extras, né? O serviço extraordinário será pago um acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Então você tem aí o pagamento da hora extra, é 50% aí em relação à hora normal de trabalho, na CLT também é assim. Parágrafo único, né? Somente será permitido o serviço extraordinário para atender situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada de trabalho. Então, hora essa, extraordinária, então não pode ser rotineiro, senão não seria extraordinário, você pode fazer até 2 horas de trabalho a mais, 2 horas de jornada de trabalho por dia a mais. Isso aí também é universal, né? Vamos lá, último direito que tem aí, tá? O último direito que tem é o serviço noturno, que é o adicional noturno, né? Também regra geral, regra comum a todos os estatutos. O serviço noturno prestado, então, prestado em horário compreendido. Então, horário compreendido, atenção, né? Olha só, então o que é horário no serviço noturno? Entre, as 22 horas, ok, até, né, as 5 horas do dia seguinte, tá? Ok.
Ok? Então, isso aqui que é considerado horário noturno. Coloquem no seu caderno essa informação. Ok, né? Professor, se o cara trabalhar entre as 22 horas até as 5 horas da manhã, tá? Vamos lá. O que acontece? Será pago ao servidor o valor hora acrescida de 25%. Então, aqui você vai receber 25% a mais na sua remuneração. É o primeiro benefício importante, ok, né? E agora, professor? Agora ele traz um outro benefício, uma outra compatibilidade. Neste horário aqui, entre as 22 horas e as 5 horas da manhã, computando-se uma hora, atenção, uma hora, ela vai ser equivalente a 52 minutos, tá? E 30 segundos. Tá? Então isso aqui é a hora noturna. Tá? A hora normal, então você tem aqui, uma hora, tá? Uma hora aqui. Normal, você tem 60 minutos. Professor, eu quero materializar. Tudo bem, vamos lá, vamos contar aqui. 22, 23, 23, né? 24, 10, 11, tá? Aí vem meia-noite, ok? Meia-noite, aí vem 1, 2, 3, 4. Então, são 7 horas aqui, né? São 7 horas aqui. Bacana, são 7 horas aqui. Se você tem uma jornada de trabalho de 6 horas de noite, que hora que você vai sair, tá? Então, você vai somar aqui, 6 horas, né? Então, às 6 horas será o seguinte cálculo aqui, né? Vamos lá, então uma hora, tá? Uma hora, você vai trabalhar 52 e 30. 2 horas, você vai trabalhar, né? 104 minutos. Certo? 104 minutos, né? Aliás, 105 minutos. Tá? 105 minutos, né? 3 horas, você vai trabalhar 105 minutos mais 52 e 30. Você vai trabalhar aqui, 157 minutos e 30 segundos, tá? Na quarta hora, você vai trabalhar o quê? Vou somar o quê? Mais 52 e 30, né? Então vai ser aqui 58, 60, 60 com mais 50, 60 com mais 50, você vai trabalhar 210 minutos, né? A quinta hora, você vai trabalhar aqui, 262 minutos e 30 segundos, né? A sexta hora, você vai trabalhar aqui, você vai trabalhar, atenção aqui na sexta hora, você vai trabalhar mais 5 horas, daqui dá 3 com 2, com 3 do 2, 5, 300, olha aí, 310 minutos. Aí, tá? Você tem uma jornada de 6 horas. Se fosse horas normais, você ia trabalhar 360 minutos. Ou seja, se você entrou, né? 10 horas, tá? 10 horas você vai sair 50 minutos mais cedo, tá? Você vai sair 50 minutos mais cedo. Então, uma hora aí, a hora noturna, é de 52 minutos e 30 segundos. Então, cada 52 minutos e 30 segundos, você passa a ter aí contabilizado uma hora, né? Bacana. Pronto, fechamos aí os direitos especiais. E agora, pessoal, agora são as concessões, né? O estatuto, né? Só tem nesse estatuto isso. Você tem 2 tipos de concessão: bolsa de estudo, tá? E incentivos específicos, né, de produtividade. Bolsa de estudo, artigo 73. O município poderá conceder bolsa de estudo integral ou parcial a servidor estável, desde que exista disponibilidade orçamentária e financeira própria através do Fundo de Capacitação do Servidor e se trate de curso relacionado com a função pública que desempenha. Então, o município poderá aí pagar bolsa de estudo integral ou parcial, principalmente para nível superior para o servidor.
Quem vai bancar isso, né, claro, colocou os condicionantes, desde que existe disponibilidade orçamentária e financeira, e através do fundo próprio de capacitação do servidor público, né. Parágrafo 1º. A concessão de bolsa de estudo dependerá de decreto do prefeito municipal e ainda da prévia manifestação fundamentada do órgão de recursos humanos e autorização da chefia do órgão ou entidade do servidor em conjunto com a Secretaria de Administração. Se o servidor beneficiário pedir exoneração ou for demitido ou exonerado na forma da lei, a bolsa será imediatamente cancelada. Claro, né? E havendo mais de um interessado, aplica-se o disposto nas regras de promoção, sendo que os critérios para a concessão devem ser regulamentados pela administração pública, né? Então tá aí, né, o benefício da bolsa de estudo, né? Ele foi aí bastante genérico em relação a essas regras, né? É claro que o decreto do prefeito vai regulamentar mais, né? E agora, professor, vamos lá. Outra concessão. Qual que é a concessão aqui? Incentivos administrativos. Aqui ele visa o quê? Maior produtividade do servidor no seu labor. O Poder Executivo Municipal premiará anualmente um servidor de cada órgão ou entidade pública municipal no intuito de reconhecer as boas práticas de gestão municipal, cujo trabalho seja de interesse público e de utilidade para a administração, como ideias, inventos ou trabalhos que favoreçam o aumento da produtividade e a redução dos custos operacionais, ambos com foco na eficiência administrativa. Então, artigo 74, parabéns para o município de Cuiabá. Ele quer o quê? Um incentivo administrativo. Ele quer o quê? Aumentar o foco na eficiência administrativa. Ele quer o quê? Ele quer aí simplesmente recompensar, né? Recompensar aí os bons gestores, né, os bons servidores aí eficientes. Parágrafo 1º, vem comigo. Os prêmios serão concedidos anualmente no dia do servidor público municipal, no dia 28 de outubro, segundo o regulamento próprio que definirá os procedimentos e critérios de escolha, né? Parágrafo 2º, né, o que ele vai ganhar, qual que vai ser o bônus dele, né, tá aqui. O servidor premiado fará jus ao valor de 1 mês de seu subsídio, remuneração mensal, além de um prêmio bônus a ser definido anualmente. Então você vai receber um salário a mais, né? Já pensou seu 14º salário, né? Parágrafo 3º, vem comigo. O gasto geral anual com todos os prêmios bônus não poderá ultrapassar o limite global de 3 vezes a remuneração mensal do prefeito municipal, né? Então tá aí, colocou um teto para gastar essa despesa aqui, né? É um valor muito pequeno aí, mas importante. Além disso, né, incentivo, né, não é só de pão vive o homem, eu sempre falo isso, poderão ser concedidas também medalhas, diploma, honra ao mérito, condecoração e elogio, apontamentos na ficha funcional do servidor para reconhecer aí os bons desempenhos, né? Pronto, finalizamos e agora a gente vai aí para a parte final, split final aí da nossa aula, que nós estamos estudando o quê? Direitos, né? O último direito que falta, né? Desse capítulo, né? Aliás, desse título, que é o direito da mulher servidora. Isso eu nunca tinha visto, só vi agora, só aqui em Cuiabá. Vamos lá, é específico da mulher, né? Dentre outros direitos assegurados na presente lei, são também assegurados à mulher servidora pública. A adoção, né? Licença adoção pela administração pública de medidas políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular, a adoção pela administração, adoção, né? Não é a adoção é outra coisa, né? Não adotante, né? Pela administração pública de medidas e políticas de igualdade entre homens e mulheres, em particular as que se destinam a corrigir as distorções que afetam a formação profissional e o acesso ao cargo e às condições gerais de trabalho, né? Vamos lá, outro direito, não tem muito comentário isso aqui, né? Vem comigo aqui. As vagas e os cursos de formação e capacitação serão oferecidas igualmente aos servidores de ambos os sexos, né? Nem precisava isso, né? Mas tudo bem, vem comigo, né? Artigo 3077, é garantido à servidora, durante a gravidez, sem prejuízo à remuneração e outros direitos, ou seja, direitos adicionais. Primeiro, olha só, é servidora durante a gravidez. Readaptação da função, quando as condições de saúde o exigirem,
assegurada a retomada da função anterior logo após o retorno, né? Então tá aí para vocês, você pode solicitar readaptação temporária, né, por causa da condição da mulher, dispensada de meia jornada de trabalho pelo tempo necessário para a realização de 6 consultas médicas ou exames complementares por ano, independentemente de licença médica. Então ele tem aí, ó, ele pode tirar 6 meio períodos aí durante o ano para consultas e exames aí. É um direito da mulher, tá? Olha aí, né? Durante a mulher, durante a gravidez, tá? Isso aqui é somente durante a gravidez, né? Vem comigo aqui, último, né, artigo 78. É vedado no serviço público, proceder revistas íntimas, então não pode ocorrer revistas íntimas no âmbito do município, né? Exigir atestado ou exame de qualquer natureza para comprovação de esterilidade ou gravidez na admissão ou permanência do cargo, tá? Artigo 79. A administração pública poderá firmar convênios com entidade de formação profissional, sociedades civis, associações, cooperativas, órgãos e entidades públicas ou entidades sindicais para o desenvolvimento de ações conjuntas visando a execução de projetos relativos ao incentivo ao trabalho da mulher, né? E aí, professor, pronto, passou rápido, né? Então tá aí para vocês aí. Era para ter dado um intervalozinho, mas toquei direto, não tem problema nenhum. Mais uma parte aí do título 3, né? E claro, como sempre, aquela mensagem de otimismo, aquela mensagem de reflexão, que é muito importante, né? Vem comigo. Querido passado, obrigado por tudo que me ensinou. Querido futuro, pode vir, né? Tá aí, né? Querido passado, obrigado por tudo, né? Certa vez, uma pessoa do meu ciclo pessoal, familiar, a gente conversando, né? Conversando aí, cara, e conversando sobre o nosso passado, né? E chegamos numa situação que lá no ido de 2004, 2005, eu era superintendente de gestão de pessoas da SEDUC nessa época, e era muito desorganizado, né, cara? Cara, se você não controla o pessoal, como é que você vai organizar um órgão? Então lá nós instituímos um regime de ponto, dedão, pim, 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 né? Cara, foi um alvoroço, cara, recebi pressão pra caramba, né? Aí a pessoa falou assim, pois é, né, Luiz? Não precisava passar por aquilo tudo, né? Aí eu falei assim, olha, tá enganada. Essa experiência, esse enfrentamento, essa situação que eu passei, me fez um homem mais forte, fez um homem mais forte para poder enfrentar as dificuldades de hoje. E claro que eu sou hoje, né? Eu devo a essas experiências passadas. Então, tudo é válido. Pessoal, forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Clique lá